Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andréia Santos, de Língua Portuguesa. Espero que todos vocês estejam bem, meus amores. Atenção, alunos da turma 1000 e também da turma 1001. Agora, nós vamos pegar o nosso livro, o livro 3, e vamos fazer a correção, exatamente a correção dos exercícios de sala e também os exercícios de casa, né? As atividades propostas. Vamos lá? Todo mundo corrigindo comigo as atividades propostas também, tá, pessoal? Vamos lá? Todo mundo comigo? Lá na página 11, ok? Todo mundo comigo na página 11. Vamos lá? Para fazer as devidas correções das atividades de sala também. Bom, a primeira questão é a questão do Enem, tá? Que diz assim: cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se, nesses casos, com acompanhamento médico e moderação, é altamente recomendável. Ok, pessoal? Vou retirar desse texto, retirando da revista Nossa Vida. E agora eu vou ler o enunciado, que diz assim: as ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento que... Bom, então a resposta correta do número 1 é a letra A, exatamente. A expressão além disso marca uma sequência, uma sequenciação de ideias. Exatamente, pessoal. A resposta correta é a letra A, tá bom? A expressão além disso, relaciona o que foi dito antes, ao que vai ser dito depois, tá bom? Com noção de somatória, ou seja, aos argumentos apresentados anteriormente, somam-se outros argumentos, tá bom? Então, vamos agora para o número 2, vamos lá? Em uma entrevista, Ferreira Goulart, ao ser perguntado, abram aspas, você começou estudando gramática. É preciso isso para escrever bem? Fecha gramática, fecha aspas, melhor dizendo, fecha aspas. E ele responde, abram aspas, não, com ironia, claro, né? Não. Não, e depois ele continua, e nem é preciso saber português. É ler os jornais e ver a TV para perceber. Outro dia, ouvi as 500 milhões de pessoas, 500 milhões de pessoas, foi o que ele ouviu, essa frase, 500 milhões de pessoas. Aí ele continua dizendo, eles não sabem que 500 é palavra masculina, confundem este com esse, quando diz assim, ó, esse programa que estão vendo. Então, para eles, é tudo a mesma coisa. Ignoram que as palavras têm sentido preciso. E para escrever bem, é preciso saber o significado, as relações entre elas, quais se combinam, como convivem. Para isso, é preciso ter lido algo, Então, esse texto foi retirado, do livro Língua Portuguesa, edição de São Paulo, ok? Bom, o enunciado diz assim, considerando-se o trecho transcrito, dessa entrevista que foi retirada, de Ferreira Goulart,
da revista Língua Portuguesa, né, a revista Língua Portuguesa, que fez essa entrevista com Ferreira Goulart, explique, letra a alteração ocorrida na resposta do entrevistado com o acréscimo da expressão entre parênteses, né, com ironia. Então, é essa expressão entre parênteses, né, entre parênteses, estava escrito a palavra com ironia, o termo com ironia. Então, ele quer que explique por que com ironia. Então, vamos lá, por que ele usou essa expressão? Então, a resposta correta do número 2, letra A, ficou assim. O uso da expressão, entre aspas, com ironia, altera o sentido da resposta dada por Ferreira Goulart, tá bom? Assim, quando o autor afirma, né, que nem é preciso saber português, o leitor, né, deve entender o contrário, ou seja, que é de fato necessário, né, saber português para escrever bem, ok? Letra B agora, vamos lá? A regra que os falantes utilizam quando dizem as 500 milhões de pessoas. Então, ele quer que a gente explique isso, né? Pessoal, a resposta da letra B ficou assim. Ao dizerem, abrem aspas, as 500 milhões de pessoas, fecham aspas, os falantes da língua portuguesa, né, fazem a concordância de gênero entre a palavra 500 e o termo pessoas, e não com a palavra milhões. Por isso que falam errado, ok? Vamos agora para o número 3, uma questão da Unicamp. Apesar de consideradas erradas construções, como, abram aspas, no segundo turno nós conversa, né? A gente fomos, entre aspas, a gente fomos, e depois abram aspas, subiu os preços, fecham aspas, obedecem a regras de concordância sistemáticas, características principalmente de dialetos de pouco prestígio social. O trecho a seguir, extraído de um editorial de jornal, portanto representativo da modalidade culta, contém uma construção que é de fato um erro de concordância. Vamos ver aqui, que diz assim, pode-se, abram aspas, pode-se argumentar, é certo, que eram previsíveis os percalços que enfrentariam qualquer programa de estabilização necessário no Brasil, fecham aspas. Esse texto foi retirado do jornal A Folha de São Paulo. Vamos lá, letra A. Transcreva o trecho em que ocorre um erro de concordância. Então, a resposta da letra A, né? A resposta da letra A ficou assim. Vamos lá? Abram aspas. Eram previsíveis os percalços que enfrentariam qualquer programa de estabilização. Fecham aspas. Essa é a resposta da letra A. Letra B. Lendo atentamente o texto, você descobrirá que existe uma explicação para esse erro. Qual é? Então, a resposta da letra B ficou assim. A posposição do sujeito ao verbo enfrentar faz o falante da língua portuguesa realizar a concordância entre, né, a concordância, melhor dizendo, com o substantivo plural antecedente mais próximo, que no caso é a palavra percalços, ok? Essa é a resposta da letra B. Vamos agora para a letra C. Reescreva o trecho de forma a adequá-lo à modalidade escrita culta. Então, a resposta da letra C ficou como? Abram aspas. Eram previsíveis os percalços que enfrentaria qualquer programa de estabilização. Fecham aspas, ok? Vamos agora, né, para o texto que vai responder as questões 4 e 5. O texto cujo título diz assim, Lei proíbe trotes, né? A lei proíbe trotes nas universidades de São Paulo. Então, veto vale para instituições públicas, incluindo escolas de ensino médio e cursos técnicos no Estado. Uma das marcas do ingresso em uma instituição de ensino, no caso o trote, né? Então, vamos lá. Uma das marcas do ingresso em uma instituição de ensino
o trote pode ser banido definitivamente de uma parte do ensino de São Paulo. Lei promulgada pela Assembleia Legislativa proíbe a iniciativa em toda a rede pública e prevê a expulsão dos alunos que atuarem na iniciativa. Em caso de participação ou conivência de servidores, incluindo professores, a punição será a exoneração. Tá bom? Então, vamos agora ao enunciado do número 4. Sabendo que a seleção se dá no eixo paradigmático, em que termos equivalentes podem ser substituídos entre si, aponte na notícia casos em que são empregados diferentes nomes ou expressões para designar o espaço onde será aplicada a lei. Então, a resposta do número 4, pessoal, ficou assim, ó. Universidades de São Paulo, né? Instituições públicas, instituição de ensino, uma parte do ensino de São Paulo, toda a rede pública, tá bom? Então, são 4, né? São 4 empregos diferentes, tá? 4 não, 5, né? Universidades de São Paulo, vírgula, instituições públicas, vírgula, instituição de ensino, vírgula, uma parte do ensino de São Paulo, vírgula, e toda a rede pública, ok? Essa é a resposta do número 4. Vamos agora para o número 5. No eixo sintagmático, a combinação e a posição dos termos pode direcionar o foco sobre uma outra ideia. Qual é o foco no título da notícia? Qual é o foco na primeira frase da notícia? Então, a resposta do número 5 ficou assim. No título, o foco é a lei, tá? No título, o foco é a lei. E na primeira frase da notícia, o foco é o trote. Tá bom, pessoal? O foco é o trote, ok? Vamos agora para a página seguinte. Vamos corrigir agora os deveres de casa, tá? Ou seja, atividades propostas. Vamos lá? Eu escolhi algumas questões para a gente estar corrigindo aqui. Vamos lá? Questão número 1, é uma questão da FUVEST, que diz assim, o enunciado diz assim, noticiando o lançamento de um dicionário de filmes brasileiros, o jornal fez o seguinte comentário a propósito do filme Aluga-se Moças. O título traz um dos maiores erros ortográficos já vistos no cinema brasileiro. O título correto do longa, né, seria Alugam-se Moças. Agora sim. O comentário e a correção feitos pelo jornal são justificáveis do ponto de vista gramatical. Por quê? Então, a resposta do número 1, tá? Página 12, atividades propostas. A resposta do número 1 ficou assim, ó. O comentário não é justificável, tá? Uma vez que no termo aluga-se moças, não há erro de ortografia, não, ok? E sim, há um erro de concordância verbal, tá? A correção feita pelo jornal está apropriada, já que o verbo deve estar no plural, tá, pessoal? Concordando com o sujeito plural moças, ok? Essa é a resposta número 1. Vamos agora, né, para o número 2, uma questão da Unicamp. Os textos a seguir foram retirados da coluna Caras e Bocas, do caderno Aliás, do jornal O Estado de São Paulo, que diz assim, abram aspas, a intenção é salvar o Brasil. Fecham aspas. Ana Paula Logulho, professora e entusiasta da segunda Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que pede uma intervenção militar no país e pretendeu reeditar no sábado a passeata de 19 de março de 1964 na capital paulista contra o governo do presidente João Goulart. Outro texto agora, abram aspas. Será um evento esculhambativo em homenagem ao outro
né, ao outro de São Paulo. Fecham aspas. José Caldas, organizador da Marcha com Deus e o Diabo na Terra do Sol, convocada pelo Facebook para o mesmo dia, no Rio de Janeiro. Então, esses dois textos foram retirados do jornal O Estado de São Paulo. Então, vamos lá, letra A. Descreva o processo de formação de palavras envolvido, né, no termo esculhambativo, apontando o tipo de transformação ocorrida no vocábulo. Então, a resposta, a letra A do número 2 ficou assim. Na formação dessa palavra, né, é utilizado o processo de derivação sufixal, ou seja, o sufixo aí, no caso, é o sufixo tivo, tá? Com a função de criar um adjetivo a partir de um verbo, ok? Bom, é importante frisar que o acréscimo, né, desse sufixo implica também, né, em um acréscimo de significado, tá? Um ato, um evento esculhambativo teria a função de esculhambar, né, algo ou alguém, tá? Destacando o caráter de uma ação. Ok, pessoal? Então, essa é a resposta da letra A do número 2, tá? Vamos agora para a letra B de bola. Discorra sobre a diferença entre as expressões evento esculhambado e evento esculhambativo, considerando as relações de sentido existentes entre os dois textos anteriores. Então, vocês vão dizer na letra B, a resposta é essa, que no termo evento esculhambado, a principal ideia passada é a de um evento desorganizado, ok? A expressão evento esculhambativo, que se refere à marcha com Deus e o diabo na Terra do Sol, né, denota a ideia de uma ação direcionada, né, de ridicularização, de desmoralização, né, de zombaria do outro evento, a marcha da família com Deus pela liberdade. Essa é a resposta da letra B, tá? Vamos lá, número 3. Em português, há casos em que as normas gramaticais permitem a flexibilidade no que se refere à concordância verbal. Indique qual dos enunciados permite flexibilidade quanto ao uso singular ou plural da forma verbal. A resposta correta do número 3 é a letra A, tá, pessoal? A maior parte das notícias são veiculadas de maneira responsável e inteligente. Tá? Então, nos casos aqui em que o sujeito é constituído, né, por expressões como a maior parte, né, a expressão a maior parte, a grande parte também, que é uma outra expressão, né, seguidas de um substantivo no plural, a concordância ela pode ser feita tanto com o núcleo do sujeito, que no caso é a palavra parte, né, como, né, com o substantivo plural notícias, tá bom? Vamos agora para o número 4. Leia as mensagens adiante e, em seguida, assinale a alternativa cuja interpretação corresponde aos textos. Nós temos aqui três textos aqui. Vamos ler o primeiro. Aos sábados não fazemos trocas. Nesta loja não aceitamos cheques de terceiro. Segundo, não fazemos aos sábados trocas. Não aceitamos nesta loja cheques de terceiros. Terceiro texto. Não fazemos trocas, não aceitamos cheques de terceiros. Então, pessoal, a resposta correta do número 4 é a letra C. A mensagem 3, a terceira mensagem, ou seja, o terceiro texto, apresenta alteração de informação em relação ao primeiro e ao segundo texto, pois se entende que a loja não troca mercadoria em dia algum e terminantemente não aceita cheques, ok? Então, a mensagem 3, a terceira mensagem que eu li, altera as informações, né, veiculadas nas mensagens 1 e 2, né, nas quais se destaca que a restrição de troca de mercadorias, né, e recebimento de cheques de terceiros, né, limita-se ao dia de sábado e à loja indicada, respectivamente, ok? Por isso que a resposta certa do número 4 é a letra C. Ok? Vamos agora para a questão de número 6. Vamos lá? Na frase, abram aspas, a sensação direta da água nos pés
lhe anunciava que era hora de matar a sede, fecham aspas. Ocorre o pronome lhe, tá? Então vamos lá? É possível alterar a posição desse pronome transformando o período em, abram aspas, a sensação direta da água nos pés anunciava que era hora de matar-lhe a sede, fecham aspas. Feita a transformação, pergunta-se, que implicação ela traz à frase? Então, a resposta correta do número 6, vocês vão colocar aí. No período original, o pronome lhe funciona como objeto indireto do verbo anunciar e pode ser substituído, né, por a ele ou a ela, tá? Então, no período reescrito, o pronome apresenta valor possessivo, tá? E pode ser substituído pelo pronome sua, ok? Sendo assim, funciona como adjunta de nominal da palavra sede, né? Desculpa, da palavra sede, tá bom? Essa é a resposta do número 6. Vamos agora para o número 7. É uma questão da FUVEST. Diz assim, explique por que há ambiguidade na frase. Abram aspas. Ficamos escandalizados com a matança dos animais. Fecham aspas. Por que há ambiguidade na frase? Vamos lá? Resposta correta. Do número 7 ficou assim. Há ambiguidade na frase porque fora do contexto não fica claro se os animais foram agentes ou pacientes dessa matança. Ou seja, o termo dos animais pode funcionar como adjunta de nominal ou pode funcionar como complemento nominal, ok? Vamos agora para a questão de número 8, questão do ITA. Os trechos a seguir, que estão fora de ordem, fazem parte de um texto coeso e coerente. Eu vou ler para vocês agora os 5 textos que nós temos aqui. Primeiro texto. Estudos feitos com várias profissões que trabalham em turnos mostram que ficar acordado por mais de 19 horas ou ter uma jornada de trabalho superior a 12 horas provoca sintomas semelhantes ao de um porre. Segundo texto. Se essas duas condições se sobrepõem numa madrugada, as consequências negativas se potencializam ao extremo. Terceiro texto. As reações ficam mais lentas e o julgamento da realidade é comprometido. Quarto texto. Um piloto dormir no manche do avião é uma cena muito mais rara do que um motorista de ônibus ou caminhão cochilar no volante, mas pode acontecer. Quinto texto. Já li o quarto, né? Agora o quinto texto. No caso da aviação, há ainda o agravante de que os pilotos trabalham a 10 mil metros do solo, no comando de aeronaves complexas e delicadas, às vezes com mais de uma centena de passageiros a bordo. Foi? Assinale a opção que apresenta a melhor sequência. Então, assinale a opção que apresenta a melhor sequência. Estou no número 9, tá, pessoal? Falei número 8, desculpa, número 9, tá? Então, aqui a resposta do número 9 só poderia ser a letra E, tá? Somente a sequência, né? Assinale a opção que apresenta a melhor sequência, que vai colocar o texto em ordem. Então, a resposta certa é a letra E, tá? A sequência 4, 1, 2, 3 e 5. Ok, pessoal? Resposta número 9 é a letra E, ok? Então, a afirmativa de número 4, o texto de número 4, apresenta a introdução desse assunto, tá? E a afirmativa de número 5, mostra a conclusão desse texto. Já as afirmativas 1, 2 e 3 apresentam em sequência os resultados dos estudos feitos com quem trabalha por várias horas seguidas, tá bom? Assim, a resposta do número 8, pessoal, é a letra E, tá? Número 8, alternativa letra E, tá? Número 8, alternativa E, tá? Foi? E agora eu quero falar sobre a questão de número 10. Vamos lá? Vamos ler o texto? Abram aspas. Gotas inúmeras se espargiam nas mãos e no rosto do carroceiro agachado junto do poço. Bênção, água benta ou coisa parecida.
uma impressão do doloroso triunfo, de sofredora vitória sobre a desgraça inexplicável, injustificável, na carícia dos pingos de água que não enxugava e lhe secavam lentamente na pele. Impressão, aliás, algo confusa, sem requintes psicológicos e sem literatura. Fecham aspas. É um texto, né, de João Afonso, tá bom? Vamos lá? A pergunta, ou seja, o enunciado faz a seguinte pergunta. Por que, né, a forma verbal enxugava está no singular? Por quê? Por que está no singular? E por que a forma verbal secavam está no plural? Vamos responder a pergunta? Bom, pessoal, a forma verbal enxugava, núcleo do predicado até então, estabelece concordância, né, com o sujeito da oração ele, no caso, o carroceiro, ok? Já a forma verbal secavam estabelece concordância com o termo retomado pelo pronome relativo que no caso se refere ao termo pingos de água, ok? Dê a resposta do número 10. Então, encerramos aqui a nossa correção, tá? A correção dos exercícios de sala e também de casa. Não esqueça de colocar os nomes e a turma nos comentários, para que eu possa marcar a presença de cada um de vocês. Ok, pessoal? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo. Tchauzinho!